na Assembleia da República. Muito obrigado pela audiência. Desta forma, vamos pedir aqui do meu telespectador que deixou ficar a sua inquietação e vamos tentar fazer a nossa parte de modo em que seja satisfeita aqui a sua... Temos aí Isaac Shine, tem indicação, vamos à Assembleia da República, vamos ouvir o discurso deste irmão, o seu informe anual 2024/2025. Vamos aí. A veneranda Presidente do Conselho Constitucional, ao venerando Presidente do Tribunal Supremo, a veneranda Presidente do Tribunal Administrativo, parece estar presente, a digníssima Vice-Procuradora-Geral da República, Senhor Ministro da Presidência pelos Assuntos Parlamentares, Excelências, distintos amigos e membros do corpo diplomático acreditado de Moçambique, minhas senhoras, meus senhores, a todos os nossos convidados, permitam que, em primeiro lugar, de viva voz, saúde vossas excelências, dignos mandatários do povo moçambicano, e por vosso intermédio a todo o povo moçambicano, de Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Saudamos e felicitamos Vossa Excelência, senhores deputados, pela vossa eleição nas 7ª eleições gerais, realizadas no passado dia 9 de outubro de 2024. Saudamos em especial a doutora Margarida Adamuzita Lapa, por ter sido eleita Presidente desta magna Casa do Povo, e auguramos com a vossa sábia e prudente direção a Assembleia da República seja o palco privilegiado para o debate político das questões mais candentes do nosso Estado. Uma saudação de apreço pelo trabalho que realizam na sua nobre missão de informar a sociedade vai para os representantes dos órgãos de comunicação social aqui presentes. Minhas senhoras, meus senhores, hoje é o dia 5 de novembro, Dia da Legalidade no nosso país, que este ano se comemora sob o lema 50 anos consolidando um sistema de justiça ao serviço do cidadão, rumo ao reforço da confiança e coesão social. Por ocasião dessa importante efeméride, saudamos os titulares, funcionários e agentes de Estado que corporizam o sistema da administração da justiça no nosso país. Que esta data inspire a todos nós a reforçar o nosso empenho em prol de uma justiça mais próxima, transparente, mais eficiente e centrada no cidadão, contribuindo assim para o fortalecimento da confiança pública e da coesão social em Moçambique. Em primeiro lugar, gostaríamos de manifestar a nossa profunda preocupação relativamente a alguns fenómenos que inquietam a nossa sociedade. O primeiro fenómeno diz respeito à situação de acidentes de viação, que continuam a ocorrer de forma recorrente um pouco por todo o país, ceifando centenas de vidas de forma trágica e causando enormes prejuízos económicos e sociais. A este respeito, permita-me expressar as mais sentidas condolências às famílias diretamente afetadas e exortar toda a sociedade à observância das normas de convivência social, em particular o respeito pelo Código da Estrada. A redução do índice de sinistralidade rodoviária só será possível com uma mudança coletiva de comportamento por parte de todos os utentes da via pública. O cumprimento rigoroso do Código de Estrada é determinante para reduzir de forma os acidentes de viação. Nesse sentido, apelamos à Polícia de Trânsito e ao INAT para que reforcem as medidas de fiscalização e apliquem com firmeza as sanções legalmente previstas contra os automobilistas infratores.
O segundo fenómeno refere-se às mortes sistemáticas de cidadãos, às violações de mulheres e raparigas, ao desaparecimento de crianças, aos raptos e aos assassinatos da agente da Polícia da República de Moçambique, ocorridos em circunstâncias pouco claras. A este respeito, exortamos toda a sociedade a intensificar a vigilância e a colaboração com as forças de defesa e segurança. Por outro lado, instamos a Polícia da República de Moçambique a reforçar as suas operações de prevenção e investigação, garantindo a detenção e responsabilização dos autores destes crimes hediondos e injustificados. Só assim poderemos restaurar a paz social que o nosso povo tanto almeja. Não podemos normalizar o crime. A Polícia da República de Moçambique é um instrumento vital para a sobrevivência do nosso Estado. Sem polícia não há Estado, e sem Estado não haverá Moçambique. Por isso, devemos ficar indignados sempre com um agente da República, um agente da Polícia da República é assassinado. Minhas senhoras, meus senhores, vamos todos de forma determinada prevenir os acidentes de viação e combater sem tréguas o crime organizado para que a paz volte a reinar nas nossas famílias. Para além das matérias diretamente relacionadas com as queixas submetidas à Provedoria de Justiça, importa destacar um conjunto de situações que de forma recorrente têm sido motivo de preocupação dos cidadãos moçambicanos e que, pela sua natureza, merecem uma atenção particular das entidades competentes e de toda a sociedade moçambicana. Em primeiro lugar, constata-se uma crescente insatisfação relativamente ao funcionamento dos serviços públicos. Muitos cidadãos reportam morosidade na tramitação de processos, tratamento desigual no atendimento e, em alguns casos, a exigência de pagamentos ilícitos para a obtenção de serviços que deveriam ser gratuitos. Persistem igualmente deficiências na comunicação institucional, o que dificulta o acesso à informação pública e compromete os princípios de transparência e boa governação. No campo social, persistem desafios significativos no acesso a serviços básicos. O setor da saúde continua a enfrentar carências de medicamentos, mau atendimento e insuficiência de profissionais qualificados, sobretudo nas zonas rurais. No setor da educação, verifica-se a falta de professores, de materiais escolares e infraestruturas adequadas, comprometendo a qualidade do ensino. Acrescem as dificuldades de acesso à água potável e ao saneamento básico, bem como o aumento do desemprego e da pobreza, fatores que acentuam a vulnerabilidade social de inúmeras famílias moçambicanas. No domínio dos direitos humanos e da proteção dos grupos vulneráveis, continua a registrar-se casos de violência doméstica, casamentos prematuros, abusos sexuais contra mulheres e raparigas, tráfico de pessoas e abandono de idosos. Há igualmente denúncias de discriminação contra pessoas com deficiência, tanto no acesso ao emprego como no atendimento nos serviços públicos. Estas práticas atentam contra a dignidade humana e exigem uma resposta firme e articulada por parte das instituições competentes com o envolvimento de toda a sociedade moçambicana. Em relação à gestão dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente, continuam a verificar-se conflitos de terra entre comunidades e investidores, despejos sem compensação justa, exploração ambiental descontrolada e fraca fiscalização das atividades mineiras e florestais. Essas situações têm gerado tensões sociais e afetado negativamente a subsistência e os direitos das comunidades locais. No contexto da governação digital, surgem novas preocupações associadas à violação de dados pessoais, fraudes eletrónicas e ao uso indevido das redes sociais para a disseminação de desinformação e discurso de ódio.
Apesar dos avanços registrados na digitalização de alguns serviços públicos, persistem grandes assimetrias no acesso digital, particularmente nas zonas rurais, que limita o exercício pleno dos direitos dos cidadãos. Por fim, verifica-se um crescente sentimento de insegurança nas comunidades, resultante de raptos, homicídios, assaltos e atos de violência, incluindo linchamentos públicos motivados pela falta de confiança nas autoridades. Estes fenómenos comprometem a paz social e exigem o reforço das ações preventivas por parte das forças de defesa e segurança, assim como o envolvimento ativo das comunidades na promoção da vigilância, da solidariedade e da convivência pacífica. A Provedoria de Justiça continuará a acompanhar atentamente estas situações, emitindo recomendações às instituições competentes, com vista à adoção de medidas concretas que assegurem o respeito pelos direitos, liberdades, garantias dos cidadãos, a melhoria do funcionamento da administração pública e o fortalecimento do Estado de Direito Democrático em Moçambique. Em segundo lugar, gostaria de realçar que a presente informação anual refere-se ao período de abril de 2024 a 31 de março de 2025 e inclui algumas notas pontuais da informação de 2023-2024 que não foi objeto da apresentação devido ao calendário político que culminou com a realização das últimas eleições gerais e provinciais. Permitam também que, antes de passar a apresentar a informação anual, tome esta oportunidade para debruçarmos sucintamente sobre as atribuições e competências do Provedor de Justiça, pois, apesar do esforço que fazemos, muitos cidadãos ainda não compreendem as atribuições e competências do Provedor de Justiça, nem mesmo a sua utilidade social. Assim, de forma sucinta, destacamos: 1. O Provedor de Justiça foi criado com o objetivo de contribuir para a eficiência e eficácia na atuação da administração pública. 2. Garantir os direitos dos cidadãos, defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública. 3. Receber queixas dos cidadãos quando os seus direitos sejam violados pela administração pública por ação ou omissão e tomar as medidas corretivas por efeito. 4. O Provedor de Justiça só intervém quando haja um conflito entre o cidadão e alguma instituição da administração pública. 5. Os serviços do Provedor de Justiça são gratuitos. 6. O Provedor de Justiça não resolve os litígios entre os particulares. Estes são resolvidos por outras instâncias de resolução de conflitos, nomeadamente os tribunais. 7. O Provedor de Justiça não interfere nas decisões judiciais, pois os tribunais são órgãos de soberania. 8. O Provedor de Justiça não se envolve na investigação criminal, nem na investigação de atos de corrupção, assim como não intervém em matérias de natureza política ou partidária, em processos eleitorais ou em assuntos que se encontram sob a apreciação judicial, por se tratar de competências exclusivas das autoridades judiciais, do Ministério Público e dos órgãos eleitorais. Contudo, o Provedor de Justiça pode intervir de forma indireta, recomendando a aperfeiçoar os seus mecanismos de prevenção e controle interno, deste modo, para o fortalecimento do Estado. Isso na atuação da administração pública, contribuindo deste modo para a construção de uma administração pública eficaz, eficiente, justa, a bem do interesse comum, a bem do interesse de todos os moçambicanos.
Estou consciente dos desafios que tenho pela frente, sendo um dos principais a expansão dos serviços de provedor de justiça para as províncias, pois só assim incrementaremos a acessibilidade aos nossos serviços. Feitas estas notas iniciais, passo a apresentar a informação anual do provedor de justiça referente ao período 2024, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 257 e 258, número 2 da Constituição da República de Moçambique, a linha E, do artigo 12 da Lei número 10/2023, de 21 de julho, e artigo 203 do Regimento da Assembleia da República, com realce para os seguintes aspectos. 1. Estado-Geral da Administração Pública. O Estado-Geral da Administração Pública não sofreu profundas alterações nos últimos 12 meses. No entanto, o Governo continuou a empreender esforços com vista à informatização e profissionalização da administração pública e adotou medidas tendentes a elevar os níveis de ética e integridade pública, o que é testemunhado pela revisão da Lei de e Ética Pública, entre outros diplomas legais. No entanto, é preciso que se diga, a legislação de per si é insuficiente para mudar comportamentos. É fundamental a adoção de medidas adicionais que garantam e respeito pelos direitos dos cidadãos. A informatização de alguns serviços tem contribuído significativamente para a sua melhoria, facilitando deste modo a vida dos cidadãos. Citam-se, a título meramente exemplificativo, a declaração eletrónica de bens, a realização da prova de vida, a emissão do passaporte em menos de 7 dias, por vezes no mesmo dia, e a expansão dos serviços do INATRO na cidade e província de Maputo. Contudo, ainda se registram enormes dificuldades na obtenção da carta de condução, um documento essencial para o cidadão. Neste sentido, recomendamos ao INATRO a prosseguir com a informatização dos seus serviços, melhorar o atendimento público e assegurar que a carta de condução seja obtida em tempo razoável. Os atrasos no pagamento de salários, bem como a redução de alguns em manifesta violação ao princípio da compensação, estabelecido na Lei nº 5/2022, de 14 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 14/2022, 10 de outubro, criou alguma insatisfação no seio dos funcionários e agentes do Estado. Com relação à tabela salarial única, recebemos algumas queixas de funcionários alegadamente injustiçados, que foram prontamente remetidas à comissão criada pelo Governo para o efeito. Assim, encorajamos o Governo a prosseguir com as ações tendentes à resolução pontual dos problemas suscitados no âmbito da implementação da tabela salarial única, tendo como base o respeito pela lei e os direitos adquiridos. O funcionamento da administração pública no último trimestre de 2024 e princípios de 2025 ficou seriamente afetado pela convulsão social resultante do anúncio do resultado das 7ª eleições gerais e provinciais. Com efeito, a partir da segunda quinzena de dezembro, assistiu-se à realização de manifestações violentas que paralisaram parcial ou totalmente algumas instituições, resultando em graves prejuízos para os cidadãos que demandavam os diversos serviços do Estado. As consequências nefastas das manifestações são por todos conhecidas, pois estas saudaram-se a morte de cidadãos em diversas circunstâncias, entre cidadãos comuns e membros das Forças de Defesa e Segurança, em particular os agentes da Polícia da República de Moçambique. As manifestações revelaram as nossas fragilidades na interpretação e aplicação do direito à liberdade de reunião e de manifestação consagrado no artigo 51
da Constituição da República, a nossa lei-mãe. A este propósito, hoje desencadeamos uma forte e contínua campanha de educação cívica e patriótica para sensibilizar e consciencializar os